mensagem. Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, uma boa noite. Continuando estudando o livro Pais Preparados, Filhos Vencedores, é esse livro aqui maravilhoso, tá? Vamos estudar hoje o capítulo 22, que tem uma diligência e perseverança. E quem vai passar esse assunto para nós é a irmã Abigail Rodrigues. Com você a palavra, Abigail, seja bem-vinda. Obrigada, irmã Alexandra. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero ler, antes de começar, eu quero ler o livro de Provérbios, em Provérbios capítulo 22, e o verso 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, aqui há um pedido muito especial para nós aproveitarmos enquanto os nossos filhos são pequenos. E aí, e às vezes vem aquele pensamento, e por que eles desviam? E quando vai voltar? Só Deus o sabe. Mas uma coisa importante acontece. Fica gravado tudo que nós, como pai e mãe, ensinamos os nossos filhos. Fica gravado. E interessante que diz aqui que o trabalho, ele deve começar desde quando? Desde cedo. Começa um trabalho com entusiasmo. Que as crianças, frequentemente, elas começam o trabalho com entusiasmo, mas ficando perplexa, cansada, tem o desejo de mudar e lançar mão de uma coisa nova. Tipo, os pais, filho, é isso aqui que é para você fazer. E aí ele ou ela começa a fazer, mas de repente já quer mudar o foco. E às vezes nós pensamos que isso acontece só com criança. Não é só com criança. Meus queridos, é com todos nós adultos. Às vezes nós também nos fragamos, mudando o nosso foco. E é importante nós entendermos que não é só as crianças que mudam. Assim, podem empreender várias coisas, ficam um pouco desanimadas e abandonam-nas. Desse modo, passam de uma coisa para outra, nada aperfeiçoando. Os pais não devem permitir que o amor, a mudança diminui os filhos. Não devem estar tão empenhados em outras coisas que não tenham tempo para disciplinar. Então, às vezes, muitas mães decidem trabalhar fora, deixando os filhos bem pequenos em mão de outras pessoas. Quando os meus filhos eram pequenos, um certo dia, eu e meu esposo conversamos e colocamos uma menina e eu saía para comportar. Comportava só meio expediente. Mas, de repente, meu esposo chegou para mim e falou assim, meu amor, olha, nós não vamos deixar essa menina ficar aqui, você não vai trabalhar fora, nossos filhos estão muito pequenos. E eu atendi a orientação e graças ao nosso bom Deus, quando os nossos filhos pequenos estavam ali sempre auxiliando, ajudando no que fosse necessário, no que fosse possível. Eu quero contar uma pequena experiência que talvez, eu não lembro se eu já contei, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Talvez tenha alguém que não ouviu ainda. O meu filho, Yali, ele tinha apenas 8 meses. 8 meses. Estávamos morando no Rio, e o ambiente onde nós morávamos era bem assim, apertadinho, e nós fazíamos o culto, e ali, um certo dia, nós terminamos de fazer o culto, e deixei o inário, onde o meu filho conseguia colocar a mão, e ele esticou a mãozinha para pegar o inário. E eu falei, filho, não pode.
Ele tornou a esticar a mãozinha. Eu, não pode, filho. Aí depois, eu peguei a mãozinha dele, dei os tapinhas, que eu sabia que para ele era forte. E ele chorou, chorou, chorou. Depois ele olhou para mim, olhou para o Inário, tentou levar a mãozinha. Eu falei, se pegar, mamãe vai bater. Mamãe vai bater. Aí ele olhou assim, colheu a mão e não pegou. Um outro momento já da minha outra filha, né? A Yara, temos um casal, o Yali e a Yara. A Yara tinha 11 meses. Eu chego na cozinha, a Yara tinha tirado as vasilhas de dentro do armário. E ela olhou para mim assim, toda assustada. Eu falei, filha, Yara, quem tirou essas vasilhas daí de dentro? E ela ficou olhando. Falei, Yara, não foi mamãe. E se não foi mamãe, foi quem, Yara? Foi você. Então, Yara, é você que vai colocar de volta. E ela foi colocando do jeitinho dela, de qualquer jeito lá dentro. Colocava uma, olhava para mim. Eu falava, não foi mamãe, foi você. E é você que vai colocar de volta. E ela foi colocando uma por uma, colocou lá bem apertadinho, mas deu para colocar. E olha, a partir daquele momento, ela passava e eu ficava observando. Ela olhava para o armário, olhava para mim e passava direto. E não, meus meninos, eles não mexiam. E por quê? Nós precisamos orientar os nossos filhos quando pequenos. Não vou dizer que meus filhos eram perfeitos, lógico que não. Mas é muito importante são pequenas coisas que parecem que não tem nada a ver, mas é importante nós entendermos que precisamos ensinar os nossos filhos ainda quando pequenos. Diz aqui que muitos filhos, por falta de palavras de ânimo e um pouco de assistência em seus esforços, ficam desanimados e mudam de uma para outra e levam consigo esse triste defeito na vida madura. Então, se nós não ensinarmos os nossos filhos quando pequeno, deixar levar de qualquer jeito, vai levar para a vida? Para a vida futura. E depois, o fim não é bom. Me lembro que quando pequena, meus pais, eles tiveram 12 filhos. 2 desceu à sepultura muito cedo, não os conheci. E eu, das meninas, a mais velha, então meu pai pegava empreitada fora, minha mãe ia para ajudar ele, eu, a maiorzinha, ficava cuidando dos menores. E o feijão tinha que cozinhar em fogão a lenha, não existia fogão a gás. E a gente morava no interior também. E todos os dias, quando a minha mãe chegava, ela já chegava fazendo assim, ó. E já sentia o cheiro do quê? Feijão queimado. Que eu simplesmente deixava e ia brincar. 8 aninhos. As meninas passavam, vão brincar, e eu brincando esquecia. Quando eu lembrava que chegava lá, o feijão já estava queimado. Trocava de panela, mas o cheiro ficava. Mas um determinado dia, eu com apenas 8 aninhos, falei, a partir de hoje, nunca mais eu apanho. Por causa de feijão queimado, eu não apanho mais. E realmente, as meninas passavam, me chamavam, vamos brincar. Eu falava, não é vocês que vai apanhar, não é você, sou eu, então, portanto, eu não vou. E eu, assim, foi necessário, né, partir para a lida muito cedo, mas para mim valeu a pena, foi muito bom. E, graças a Deus, eu, assim, aprendi que eu deveria também orientar os meus filhos quando pequenos, não assim bem da forma que foi eu, né? Mas é importante nós ensinar os nossos filhos. Diz que a educação recebida na infância e na juventude afeta toda a sua carreira comercial na vida madura. E sua experiência religiosa leva cunho correspondente. Percebe? Os hábitos de indolência permanecem,
As crianças que foram mimadas e servidas esperam sempre isto. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles não devem esperar que tudo chegue nas suas mãos sem nenhum pequeno esforço. E ainda diz aqui, diz que essa mesma disposição se manifestará através de toda a sua vida. Serão incapazes, dependendo do auxílio de outros, esperando que outros os favoreçam, eles façam conexões. E caso encontrem oposição, mesmo depois que atingem a idade adulta, julgam-se maltratados e assim atravessam penosamente o caminho pelo mundo. Então, leva quando adulto, e aí fica mais difícil. Diz que da mãe, ou seja, hábitos de perfeição da mãe, devem as crianças aprender hábitos de quê? De limpeza, perfeição e desenvoltura, consentir que a criança leve 1 hora ou 2 para fazer certa porção de trabalho, que facilmente poderia ser feito em meia hora. É consentir em que adquira hábitos de lentidão, hábitos de laboriosidade e perfeição serão uma bênção indizível aos jovens na escola mais ampla da vida, para a qual deverão entrar quando forem mais velhos. Então, tudo que o filho aprende quando pequeno, ele vai levar quando chegar à idade madura. Diz que conselhos especialmente para as meninas. Outro defeito que me tem causado muito incômodo e dificuldade é o hábito de algumas meninas, que algumas meninas têm, de deixar a língua solta, perdendo o precioso tempo conversando sobre coisas inúteis. É só as crianças? É só as meninas? Esse conselho não é só para as meninas. Esse conselho é para nós adultos também. E é importante nós acatarmos e colocar em prática, fazendo diferente. Interessante aqui. Enquanto as meninas dão atenção a conversas, seu trabalho se atrasa. Essas questões têm sido consideradas coisas pequenas, que não merecem ser notadas. Muitas pessoas se enganam ao que constitui uma coisa pequena. As coisas pequenas têm importante relação para com o grande todo. O Senhor não menospreza as coisas infinitamente pequenas que se relacionam com o bem-estar da família humana. Então, é importante nós entendermos que aquilo que nós achamos que é tão pequeno, que é de pouca importância, Deus, Ele olha e observa se realmente nós estamos fazendo com o coração. E é por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos, não só ensinar, mas nós também praticarmos, ensinarmos na prática. Nunca subestimem a importância das coisas pequenas. As coisas pequenas superam a verdadeira disciplina da vida. É por elas que a alma é educada para poder crescer à semelhança de Cristo ou trazer a semelhança do mal. Percebe? Eu sempre digo, ninguém vive neutro.
Quando eu falo nos ônibus, eu sempre costumo dizer que Jesus, ele é educado, ele bate e espera. Se nós abrimos a porta, ele traz o quê? Paz, harmonia, diferente do inimigo. Não precisa nós abrirmos a porta. Deixa apenas uma pequena brechinha e é o suficiente, ele empurra. E ali vem tudo, como nós já sabemos, desagradáveis. E Deus nos ajude a cultivar hábitos de pensamento, palavras, olhar e ação, que deem testemunho a todos os que nos cercam de que temos estado com Jesus e dele aprendido. Tornar os erros um passo para a frente. Ensina-se às crianças e aos jovens que todo erro, toda falta, toda dificuldade vencidos se tornam um degrau no acesso às coisas melhores e mais elevadas. É mediante tais experiências que todos os que tornam a vida digna de ser vivida conseguiram êxito. Então, nós precisamos compreender o que Deus quer para nós. E o que nós estamos transmitindo para os nossos filhos. O que nós estamos transmitindo? Será que é só com palavras? Será que só as palavras é o suficiente? Não é o suficiente. O que é o suficiente e o que é importante é nós ensinarmos na prática. Um dia o meu filho, ele tinha apenas 9 anos. Os meus meninos, os 3, diferentes um do outro, de 3 anos. Do Gabriel para o Iali e do Iali para a Yara. E o Iali falou assim, mãe, hoje sou eu que vou fazer a comida. Eu pensei, meu pai, e agora? E a senhora não pode ficar na cozinha, a senhora vai ficar no quarto e eu e a Yara vamos ficar na cozinha. Yara vai ser minha ajudante. E aí eu fiquei lá em minha oração, Senhor, abençoe que meus filhos não se queimam. Mas aí, muito bem. E ali, quando eles terminaram, não demorou muito. Assim, eu senti um cheiro assim de gordura. Falei, meu pai, e agora? E fiquei ali orando. E, de repente, meu filho falou assim, agora vamos aí buscar a senhora que já está pronto. E foi, me pegou pela mão, me tampou meu olho, me chegou comigo na cozinha e aí destampou. Eles sabem, eu gosto muito de canjiquinha. E o que eles fizeram? A hora que eu senti o cheiro de gordura, eles fizeram canjiquinha, temperou o feijão e o cheiro foi batata frita. E eles não se queimaram. E olha, eu digo que o Iali, ele faz uma panqueca deliciosa. Então, meus queridos, é importante nós ensinar os nossos filhos. Ensinar e com eles nós aprendemos também. Nós ensinamos e nós aprendemos. Nós devemos pedir a Deus sabedoria, pedir a Ele paciência, e assim no final tudo dá certo. Então, que nós possamos receber essa mensagem, não só olhando que devemos ensinar só para as crianças, mas que nós também precisamos acatar. Eu preciso acatar para a minha vida. Que o Senhor nos abençoe. Esse é o meu desejo, para mim e todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.